Ao chegar aos Emirados Árabes Unidos, o presidente Jair Bolsonaro e a primeira-dama Michele Bolsonaro tiveram uma impressionante recepção. Ainda no aeroporto, um tapete vermelho foi estendido na pista de pouso para receber o presidente e a primeira-dama. Na chegada ao hotel, Michele Bolsonaro foi recebida com um buquê de flores. A Folha Política mostra há quase 10 anos fatos da política brasileira, que incluem atos, pronunciamentos, eventos e declarações de membros dos 3 poderes, inclusive do atual presidente da República, eleito democraticamente pela maioria da população. Antes de sua eleição, a Folha Política mostrou atos dos presidentes anteriores e, da mesma forma, pretende continuar mostrando os atos dos próximos presidentes, assim como a cobertura completa de fatos de relevância nacional no âmbito da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, das Assembleias Legislativas Estaduais, das Câmaras Municipais, do STF e de outros tribunais. Contudo, atualmente, a renda do jornal está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, que decidiu inviabilizar o funcionamento de sites e canais conservadores, privando-os dos meios de sobrevivência. O confisco de renda atinge todos os vídeos produzidos pelo canal, independente do conteúdo. Essa decisão recebeu apoio e aplauso do ministro Luiz Roberto Barroso, do STF, presidente do TSE, e se soma a outras medidas já tomadas contra o canal, como a apreensão de todos os equipamentos promovida pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF, em inquérito que foi arquivado por falta de indícios de crime. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor pelo Pix utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira, fazendo a cobertura dos 3 poderes e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista!
Tenho como ouvir essas palavras sem responder também, indignado em relação à decisão de ontem do Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aqui numa comissão de fiscalização financeira e controle, e o que mais nós percebemos com tudo o que aconteceu na Petrobras e na corrupção desenfreada no Brasil, institucionalizada durante o governo petista, é que houve e muito roubo. Colocar na conta de Sérgio Moro qualquer consequência é um absurdo. Aliás, Bolsonaro só existe como presidente porque existiu Lula antes dele, deputado. A verdade é essa. Moro agora sendo colocado como culpado, como suspeito, como parcial, uma inversão de valores, uma perversão de valores. O que nós estamos vendo é uma corte que age parcialmente por meio do voto de alguns dos seus ministros. Quem para mim é suspeito é ministro que vota contra o combate à corrupção, que permite que haja impunidade no país. Ora, dizer que Lula é inocente, ainda mais numa comissão de fiscalização financeira e controle, que pouca vergonha. Lula ladrão, condenado em várias instâncias, não apenas por Sérgio Moro, por desembargadores, inclusive aqui em Brasília, teve recursos negados. Por uma decisão política, por estreita margem de 3-2, o Supremo Tribunal Federal rasga o combate à corrupção no nosso país e deixa indignados os cidadãos brasileiros que foram às ruas defender a Lava Jato e o combate à corrupção e hoje não podem em virtude de uma pandemia. Covardia, inclusive, de parte do Supremo Tribunal Federal de tomar tal decisão durante um período de pandemia. Não fosse isso, o povo estava na rua. O povo estava diante do Supremo Tribunal Federal. Eu, sinceramente, senhor presidente, como deputado federal aqui, eu faço um apelo aos meus colegas parlamentares do Senado da República que debrucem-se sobre os pedidos de impeachment de ministros do Supremo Tribunal Federal. Este é o papel que incumbe, de acordo com o artigo 52 da nossa Constituição, ao Supremo Tribunal Federal, pois não há quem seja intocável neste país, não pode haver. Ninguém pode estar acima da lei, nem o ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, o Supremo é quem deveria garantir a segurança jurídica no país e não criar tumulto no nosso país. Insegurança jurídica, insegurança política, insegurança econômica. Esta decisão que foi tomada ontem no Supremo Tribunal Federal é apenas mais uma, apesar de uma das mais graves, se não a mais grave dos últimos tempos, mas apenas mais uma a fazer com que o nosso país rume para um colapso ainda maior do que aquele que nos impõe a pandemia por conta dos seus efeitos na área da saúde, na área da economia. É de indignar ouvir deputados do PT agora posarem de arautos da moralidade, vitimizarem um bandido e declararem suspeito um verdadeiro herói, como tantos outros juízes, desembargadores, procuradores, promotores, policiais que trabalham no dia a dia pelo combate à corrupção. Ouvir isso ainda numa comissão de fiscalização financeira e controle é um escárnio para o parlamento. E não é à toa que esta casa está tão mal avaliada pelo cidadão brasileiro no que diz respeito à sua credibilidade. Cabe a nós, parlamentares, recuperarmos a credibilidade desta casa, deste parlamento, desta comissão de fiscalização financeira e controle, sermos duros no combate à corrupção e repudiarmos decisões como a do Supremo Tribunal Federal de ontem e pedirmos encarecidamente ao Senado da República que cumpra com seu papel, avalie os pedidos de impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal, porque para mim, parcial está sendo a Suprema Corte, suspeitos são ministros que votam contra o combate à corrupção e pela impunidade no Brasil. Obrigado, senhor presidente.